bem-vindo ao Café Literário. O programa de hoje gira em torno do escritor cabo-verdiano Curcino Fortes. Teremos assim a presidente da Academia de Letras, Vera Duarte, para nos contar alguns trechos do percurso literário da Curcino Fortes. No programa de hoje poderá conhecer mais um Nobel da Literatura, bem como títulos literários que podem lhe interessar. Portanto, fique connosco. Curcino Fortes é tido como um dos grandes nomes da literatura cabo-verdiana, tida como um homem perseverante que não baixou os braços perante as adversidades. Curcino deixou um grande legado no cenário das letras cabo-verdiano. Acompanhe o resumo da vida do poeta. Curcino Fortes nasceu na ilha de São Vicente em 1933, na zona de Monte Sossego. A ilha do Porto Grande, de onde aportavam navios do mundo inteiro, testemunhou o crescimento de uma das maiores figuras literárias de Cabo Verde, Curcino Fortes. Como todo o cabo-verdiano, sempre se mostrou resiliente às adversidades impostas pela vida, a pobreza, a orfandade. Com a morte dos pais, viu-se obrigado a trabalhar para sustentar os irmãos. Os parcos tostões que ganhavam tinham que alimentar as irmãs e nada sobrava para os estudos. Já tinha deixado de estudar porque a pobreza o impedia de frequentar a escola. Ainda que vivesse em dificuldades várias, Curcino sempre acalentou a vontade de aprender, de conhecer. O próprio contou que fazia até chumbos para a rede de pescas para comprar livros, frequentava a biblioteca, lia livros que lhe abriam as portas para um mundo diferente do que conhecia. A vontade do jovem Curcino despertou a atenção do ilustre poeta João Varela. O neurocientista cabo-verdiano assumiu assim a educação do homem que viria a ser um dos grandes nomes da diplomacia, da literatura e da política cabo-verdiana. João Varela dava-lhe explicações gratuitas. Curcino volta de novo para o liceu e completa o segundo ano como estudante externo. No ano seguinte fez o quinto ano de letras, seguindo o de ciências. A sorte de Curcino mudou consideravelmente após começar a trabalhar com o então empresário Marcelo Leitão. Sobrou assim mais tempo para estudar. Em 1961, mudou-se para a Ilha de Santiago, onde exerceu a profissão de professor de português no Liceu da Praia. Posteriormente, segue para Portugal para estudar Direito na Universidade de Lisboa. Ali, não somente continuou a dar explicações, mas também entrou no mundo do cinema, aceitando o convite do Instituto Português do Cinema para escrever sinopses dos filmes. Quando terminou o curso, o destino lhe coloca em Benguela, em 1967, como delegado no Tribunal do Trabalho. Ainda em Angola, exerce funções no Tribunal Civil e, posteriormente, no Tribunal Criminal, tendo ali exercido a função de magistrado. É em Angola que Curcino Fortes conhece Alfredo Ferreira, um dos fundadores do PAIGC. Conforme dá conta a revista Nogente, foi na clandestinidade que Curcino, juntamente com outros elementos do MPLA, o Movimento para a Libertação de Angola, ajudaram a esboçar estratégias para a luta da libertação de Angola e Cabo Verde. No campo da política, é importante ressaltar que Curcino Fortes esteve ligado ao Movimento para a Libertação Nacional. Em 1974, após voltar para Cabo Verde, Curcino Fortes foi eleito presidente do Comitê de Ação do PAIGC e destacado para Guiné-Bissau para consciencializar as populações da necessidade da independência. Ainda no campo da política, Curcino Fortes foi o primeiro embaixador de Cabo Verde em Portugal, contribuindo para o estabelecimento de importantes relações diplomáticas com Portugal. Exerceu outras funções de Estado, como secretário adjunto do Primeiro-Ministro, secretário de Estado da Comunicação Social, sendo precursor do estabelecimento da televisão experimental em Cabo Verde e ministro da Justiça. A vida de Curcino não se cingiu somente na área política ou no direito. Existiu um homem poeta que usou a pena para evocar a realidade das gentes das ilhas. O gosto de Curcino Fortes pela escrita começou ainda na juventude. Após ter conhecido João Manuel Varela, aprofundou os conhecimentos literários e começou a escrever poemas que eram lidos na Rádio Barlavento. O próprio Curcino dá conta que foi graças ao seu professor Baltazar Lopes que descobriu que ele era autor dos poemas lidos na rádio. Seus primeiros poemas foram publicados na última edição da revista Claridade.
obras como Pão e Fonemas, em 1974, Árvore e Tambor, 1986, Pedras de Sol e Substância, 2001, A Cabeça Calva de Deus, em 2001, os poemas de Boca Barlavento e de Boca Concêntrica na Roda do Sol, Sinos de Silêncio, Canções e Haikais, que foi publicada antes da sua morte, marcaram a literatura cabo-verdiana. A Cabeça Calva de Deus, as obras como Pão e Fonema ou Árvore e Tambor expressam uma nova consciência da realidade cabo-verdiana e uma nova leitura da tradição cultural do arquipélago. Como já tínhamos referenciado no início do programa, a nossa convidada de hoje é a escritora e presidente da Academia de Letras de Cabo Verde, Vera Duarte, ela que foi amiga do poeta Cursino Fortes, para contar-nos alguma coisa desse vulto literário que foi Cursino Fortes. Olá, Vera Duarte. Obrigada por receber-nos hoje na sua residência para falar sobre a Cursino Fortes. Eu é que agradeço a oportunidade que estão-me a dar de poder falar de literatura e falar de uma pessoa, de uma personalidade como Cursino Fortes, que, como sabe, foi o primeiro presidente da Academia Cabo-Verdiana de Letras, a que eu agora presido. Uma primeira questão, como descreve o poeta Cursino Fortes? Sei que privou com ele. Como é que pode descrever-nos esse vulto da literatura cabo-verdiana? Olha, Cursino Fortes foi um homem com diversas facetas. Como sabe, ele foi um homem de Estado, ele foi ministro, foi embaixador, foi secretário de Estado e teve um desempenho extremamente digno, nobre, íntegro enquanto secretário de Estado, ministro, diplomata. Ele foi um dos primeiros diplomatas cabo-verdianos, não se esqueça, foi logo em 75. Ele foi um homem no convívio enquanto pessoa de uma simpatia, de uma gentileza extraordinárias. As pessoas aproximavam-se dele para as mais diversas finalidades. As pessoas que escreviam para obter uma palavra crítica sobre a sua produção literária, as pessoas com alguma necessidade material para que ele pudesse ajudar. E nós sabemos de histórias interessantíssimas em que ele ajudou de diversas maneiras pessoas que iam bater lá à porta do seu trabalho, efetivamente para ajudar uma criança, um aleijado, qualquer outra pessoa. E ele teve sempre uma palavra extraordinariamente amiga e incentivadora para todas as pessoas que estavam a iniciar-se ou que queriam afirmar-se no universo literário cabo-verdiano. Então eu posso dizer que, como poeta, ele é um homem dessa dimensão extraordinária que todos sabemos, que trouxe o género épico para a literatura cabo-verdiana, que trouxe os haikais para a literatura cabo-verdiana e que no ano em que ele morreu, o ano passado, ele foi distinguido com o Prémio BCA de Literatura, como o Prémio Vida e Obra, como um escritor que se distinguiu efetivamente pela sua vida e pela sua obra. Portanto, eu só posso dizer que ele era uma personalidade multifacetada, mas em qualquer das suas facetas tinha uma dimensão muito grande. Vera Duarte, há quem defenda que Cursino Fortes dialogou de forma intertextual com poetas da geração anterior. O que pensa sobre isso? Eu penso que sim. Eu aí estou a dizer não só o que eu li na obra dele, o Pão e Fonema, enfim, a trilogia, que enquanto trilogia tem o nome da Cabeça Calva de Deus, mas também o que eu pude ver em Sinos de Silêncio, Canções e Haikais. Vimos um permanente diálogo com os poetas e escritores das gerações anteriores e também poetas da geração também dele, digamos, porque o Cursino teve essa particularidade de pertencer a uma determinada geração, de uma determinada época, e continuar a pertencer às gerações mais novas, digamos, embora anos substantivos nos separassem, mas acabamos por também pertencer quase que à mesma geração de escritores, porque com o lançamento da obra Pão e Fonema em 1974, Cursino Fortes, que já estava na literatura cabo-verdiana, dá início
a um novo período da literatura sim, cabo-verdiana. Já lá vamos, sim. Cursino Fortes é apontado muitas das vezes por fazer uma releitura da claridade, negando a proposta do evasionismo e afirmando a necessidade de fecundar a esperança e a transformação dentro das ilhas. Que impacto isso teve no cenário das letras do país? Não, Cursino Fortes dizia que ele era um claridoso. Ele dizia que ele era um claridoso. Eu entendo completamente, porque eu também me considero uma claridosa. Quer dizer, vamos lá entendermos. Como sabe, nós tivemos esse período muito fecundo e que se projetou no futuro da literatura cabo-verdiana, foi o período claridoso, com base nos 9 números da revista Claridade, que se publicaram entre 1936 e 1960. O que é que acontece? Depois do período da Claridade, esse período em que foram chamados de evasionistas, porque, como sabe, seja Baltazar Lopes, seja Jorge Barbosa, qualquer deles glosaram muito o mote da Pazárgada, que foi lançado por Manuel Bandeira, porque os nossos escritores claridosos leram muito os escritores modernistas brasileiros e também intertextualizaram muito com eles. Então, eles falaram em muitas poesias. Tu tens o tema da Pazárgada, que depois da Claridade, com escritores como Ovídio Martins e Onésimo Silveira, entenderam que esta remissão para a Pazárgada significava um evasionismo da realidade cabo-verdiana. Então, quer Ovídio Martins, quer Onésimo Silveira, vieram a posicionar como anti-pazargadistas, anti-evasionistas. Por isso é que o Ovídio Martins diz: gritarei, berrarei, matarei, não vou para a Pazárgada. Mas, na verdade, depois desse momento de pazargadismo e um segundo momento de anti-pazargadismo, os que vieram a seguir, entre eles Cursino Fortes, tiveram, digamos, a clarividência de ver que, na verdade, não havia aí um antagonismo. O que os escritores claridosos glosaram em relação a essa tal Pazárgada é essa ideia que qualquer ser humano, qualquer poeta, qualquer escritor precisa de ter um espaço onde ele fuja do prosaico cotidiano e possa efetivamente estar, digamos, em convívio quase com os deuses no Olimpo, entre aspas. Portanto, eu acho que ele teve a leitura certa, digamos, ele ajudou, digamos, a pôr as águas na sua devida corrente. Nem pazargadismo no sentido negativo, nem anti-pazargadismo também como sentido negativo. Não, evasionismo, porque os cabo-verdianos, como acontece com qualquer cabo-verdiano das ilhas, aliás, o cabo-verdiano é caracterizado também pela diáspora, há um momento em que sai das ilhas e procura outros horizontes. Sim, há uma questão dentro da nossa conversa que, como a senhora já disse, o Cursino Fortes traz uma nova perspectiva. Se numa dada altura a evasão era vista como motivo de dor, já na visão do poeta há a possibilidade do crescimento do homem das ilhas, o cruzar o mar, o trabalhar longe, o amadurecer e lutar por sua terra, mesmo estando longe. Como isso afeta a visão do cabo-verdiano relativamente à imigração? Que contributo que o Cursino deu na mudança dessa visão? Nós podemos dizer, eu acho que até podemos dizer, que até uma determinada altura, Cursino Fortes foi também um escritor da diáspora. Como sabe, a escrita cabo-verdiana, o edifício literário cabo-verdiano, vive da contribuição dos escritores que vivem dentro de Cabo Verde, dentro das ilhas, mas também e muito da contribuição dos escritores que vivem na diáspora portuguesa. Na diáspora. Nós temos um leque extremamente vasto de escritores que vivem na diáspora, em Portugal, em França, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, em vários sítios. Se nós nos lembramos, Cursino Fortes, em 1974, regressa de Angola, onde ele estava a trabalhar, ao serviço onde ele trabalhava, e quando ele chega, o que é que ele faz? Ele publica Pão e Fonema, em 1974. Quase que poderíamos dizer que Pão e Fonema, uma obra profundamente cabo-verdiana, de temática cabo-verdiana, com os elementos que constituem efetivamente a nação cabo-verdiana, mas parece que foi escrita
na diáspora. A poética da Cursino é marcada simultaneamente em língua portuguesa e mais um diálogo sobre línguas e culturas que marca o hibridismo da identidade cabo-verdiana. Isso foi também uma estratégia da Cursino para a afirmação do povo das ilhas? Num primeiro momento fala em português, depois fala em crioulo, porque na verdade a nação cabo-verdiana, a sociedade cabo-verdiana vive disso, desse hibridismo, não somente linguístico, não é? Mas também cultural e que muito enriquece a nossa cultura. Exatamente. Olha, há um trabalho muito interessante de um estudioso da literatura cabo-verdiana, que é o professor Manuel Brito Semedo, que fala de algo que tem muito a ver com isto que acaba de assinalar. Ele disse que nós podemos encontrar na literatura cabo-verdiana 3 períodos em relação à língua, a dizer que nós temos 3, em vez de sermos, nós costumamos dizer que somos bilíngues, né? Falamos português e falamos crioulo. Escrevemos português e escrevemos em crioulo. Mas o Manuel Brito Semedo tem um estudo interessante em que ele cita Teixeira de Sousa, que diz que o escritor cabo-verdiano é trilingue. Porquê? E aí vou situar o Cursino Fortes. Ele diz que no primeiro período da literatura cabo-verdiana, que é esse período essencialmente clássico, em que nós temos os nativistas, os precursores, o Eugênio da Paula Tavares, o Pedro Cardoso, o José Lopes, temos essa gente, diz que nessa altura a escrita era em português clássico. O português clássico. Verdade. Eles escreviam como se escreve em Portugal e em outros. Nós temos um segundo período que vem já com os claridoces, em que eles já sabem, com esse idear deles de fincar os pés no chão, eles já escrevem um português que é um português de Cabo Verde. Quer dizer que é um português que sofre as influências do crioulo, um português com expressões crioulas que, efetivamente, nós vamos encontrar na escrita do Mané Lopes, vamos encontrar na escrita do Baltazar Lopes. Sim. E que é qualquer coisa que nós podemos encontrar em escritores de outras nacionalidades, como, por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade, no Brasil, ou Guimarães Rosa, ou a Jorge Amata, efetivamente, que há essa apropriação do português e a influenciação do nosso crioulo sobre o português. E, finalmente, ele tem um terceiro momento em que já se escreve com o português que se fala, com o crioulo que se fala, e então tu tens textos onde se misturam, efetivamente, o crioulo e o português. O Cursino está exatamente nesta fase. Tu tens textos dele em que ele diz o milho e o cuscuz vão de mãos dadas. Quer dizer, ele fala normalmente com a maior simplicidade e com a maior leveza, falando o português e o crioulo e, portanto, traduzindo isso que é a idiosincrasia, o espírito do cabo-verdiano, que é efetivamente esse falar, essa postura. Sim, o que faz-nos ser ricos, sem não dúvida, é? Riquíssimos. Sem dúvida. As pessoas têm de ver que o facto de nós podermos dominar o português e podermos dominar o crioulo, e há quem domine outras mais, só nos enriquece. E isso é qualquer coisa de extraordinário. Vera Duarte, como a senhora já mencionou, não é? E também as pessoas lá de casa já souberam no nosso programa, Cursino Fortes foi o presidente da Academia de Letras. Qual foi o contributo dele no crescimento da Academia de Letras? Olha, antes de mais, o grande contributo, eu devo dizer que ele foi o aglutinador das vontades que há cerca de 3 anos, porque nós ontem completamos 3 anos da nossa proclamação como Academia Cabo-Verdiana de Letras, que foi no dia 25 de setembro do ano de 2013, ele aglutinou as vontades que caminharam e chegaram ao dia 25 de setembro para proclamar a Academia. Tanto que nós não tínhamos lugar onde nos reunirmos e reuníamos na Ímpar, que era o lugar onde ele trabalhava. Então, começamos primeiro com um grupo de 5 escritores. Vamos lá, a gente diz escritores. Começamos a conversar que gostaríamos efetivamente de fazer uma academia. Depois convidamos mais 9, foi um grupo de 14 que trabalhou durante uns meses nos estatutos, na elaboração dos estatutos, na definição dos objetivos, na elaboração dos requisitos necessários para se ser um académico e, efetivamente,
o Cursino foi o homem que dirigiu todo esse trabalho que nos conduziu à Academia. No dia 25, nós proclamamos, 25 de setembro de 1913, de 2013, aliás, proclamamos a Academia e ele foi eleito o primeiro presidente. Ele, durante o primeiro ano da Academia, ele esteve intensamente presente, todo o que nós fizemos, as atividades levadas a cabo, palestras, encontros, simpósios, livros, revistas, viagens, participações no estrangeiro, ele esteve sempre presente. Lamentavelmente, depois do primeiro ano da Academia, ele começou efetivamente a sentir-se doente e teve de ir evacuado. E eu, na altura, era vice-presidente, passei a ser presidente em exercício, mas mesmo quando ele não estava presente, foi sempre com conversas ao telefone, com também aconselhamento dele, que nós fomos fazendo esses primeiros tempos da Academia. Depois ele faleceu, mas eu digo que, na verdade, o espírito dele continua connosco, porque ele ajudou a lançar as bases, ele trouxe apoios e um pouco na senda do que nós começamos, continua a ser praticamente a mesma lista, digamos, que está na direção da Academia e, portanto, o espírito dele está presente. Sim, senhora. Qual é o trabalho da Cursinho Fortes que mais lhe cativou e porquê? Olha, eu gosto muito, e não estou a ser nada original, desse poema Não há fonte que não beba da fronte desse homem. Eu já tive a oportunidade até de dizer publicamente esse poema, por indicação do Cursino, íamos dizer poemas, eu ia dizer um poema do Cursino, e ele indicou-me, e é um poema que eu gosto muito, mas, como sabe, o Cursino, nos últimos anos da vida dele, ele dedicou-se à escrita dos haikais. E eu acho que foi de uma felicidade essa mudança que ele fez. Porquê? Porque ele já nos tinha legado uma obra épica. Sim. E, portanto, já no género épico, ele tinha sido um grande inovador e um grande densificador, digamos, da escrita literária cabo-verdiana ao escrever essa Cabeça Calva de Deus. E pouco tempo antes da sua morte, um homem já com 80 anos quase, tem a leveza de espírito e o brilhantismo e a sensibilidade de lançar, efetivamente, no panorama literário cabo-verdiano, um outro género literário, os haikais, que ele foi buscar lá no Japão milenar para trazer. Então eu acho que esse último livro, que tem canções e haikais, tem sobretudo dois haikais que eu acho extraordinários. E vou dizer, o primeiro é o haikai com que ele abre este livro. E ele, esse haikai, ele diz o seguinte: poema perdido no popoária da palavra, pavor do poeta. Quer dizer, ele aqui, nessas poucas palavras, traz toda aquela sensação angustiante do poeta ou do escritor perante a folha branca de papel, a ver se lhe vem a inspiração para escrever com beleza aquilo que ele quer comunicar aos outros. Então, para mim, este poema, Prólogo, é realmente extraordinário e pode dar origem aos mais diversos estudos, porque é de uma densidade enorme. Depois, no fim do livro, ele tem um poema que ele chama Epílogo. E o poema diz-se: da página em branco, o poema bate aflito à porta do poeta. Uau! Acho extraordinário. E sabes o que é que isto quer dizer? Nós não falamos sobre isso, porque ele já estava, quando lhe foi publicado, ele já estava efetivamente nas últimas. Mas isto para mim quer dizer que o Cursino dizia que ele ia viver até aos 92 anos. Ele acabou por morrer aos 82. Então ele sentiu que tinha muito para escrever, mas já não tinha tempo. Então ele faz esse haikai, eu até me arrepio ao dizer, porque ele faz esse haikai que diz: o poema bate aflito à porta do poeta. Quer dizer, já não é o poeta que está angustiado frente à folha branca de papel, é o poema que quer que o poeta lhe escreva, mas o poeta já não tem tempo de vida para o escrever. Acho extraordinário. Belíssimo. Acho extraordinário. Belíssimo. Há bocado a Vera Duarte referiu que com a morte do Cursino Fortes tornou-se a presidente da Academia de Letras de Cabo Verdeano. Como presidente, qual tem sido
qual tem sido o empenho da Academia no desenvolvimento do cenário literário cabo-verdiano, na promoção de novos talentos. Soube que há tempos lançaram mais 2 prémios, não é? Então, fala-nos um pouco do trabalho da Academia de Letras para que as pessoas lá de casa também possam conhecer, não é? Conhecer esse trabalho belíssimo que é feito para promover a literatura cabo-verdiana. Eu agradeço muito essa oportunidade. Eu, na verdade, fui eleita presidente da Academia há um ano atrás, portanto, na altura das eleições, mas nós temos procurado, efetivamente, continuar essa linha que começamos com o Cursinho Fortes, de quem eu era vice-presidente. Nós temos trabalhado, sobretudo, neste grande escopo que nós temos, que é aumentar o espólio literário cabo-verdiano. Nós, se Cabo Verde tem 100 páginas escritas, que não é isso que tem muito mais, nós queremos chegar daqui a uns anos a dizer que Cabo Verde tem 200, 300, 400 páginas de literatura escritas. Antes de mais isso, aumentar o número de livros, aumentar o espólio literário. Nós queremos também, e isso é um dos pilares da Academia, porque a Academia pretende dignificar o passado. Portanto, toda essa pleita de homens e mulheres que nós herdamos e que são os imortais da Academia, que escreveram antes de nós. Nós queremos valorizar o presente, que cada ser humano, uma mulher, um homem que escreva, possa ser valorizado por essa função nobre de enriquecer e aumentar a nação cabo-verdiana e enriquecer o futuro, como eu digo, ter cada vez um maior número de obras. Mas neste momento também temos em curso, juntamente com o Ministério da Cultura, um outro concurso que é o concurso infanto-juvenil Orlando Amarilis, que pretende premiar obras de literatura infanto-juvenil. As obras devem ser entregues na Academia até o dia 30 de setembro. Além disso, temos um outro concurso, que é o concurso livre do ano, Mário Fonseca. Portanto, nós com esses concursos não só pretendemos valorizar os livros que são e a escrita cabo-verdiana, como também pretendemos homenagear imortais da nossa Academia, como viu Orlando Amarilis, como viu Mário Fonseca. Nós também damos um bocado de atenção a uma parte da escrita que foi esquecida durante muito tempo, que é a escrita feminina, a escrita de mulheres. Como sabe, durante muito tempo a escrita de mulheres foi praticamente invisível. No entanto, houve mulheres em Cabo Verde que escreveram, desde que começou, digamos, a partir de meados do século XIX, essa grande aventura literária. Antónia Pusis, Maria Luísa de Sena Barcelos, Gertrudes Ferreira Lima, Maria Helena Spencer, Yolanda Moraes, Orlando Amarilis, Maria Margarida Mascarenhas, quer dizer, número de mulheres que escreveram, mas que efetivamente à volta deles havia uma total invisibilidade. Então elas são imortais da Academia e nós queremos cada vez mais trazer ao conhecimento público o que elas escreveram, as ideias que elas quiseram compartilhar. Também queremos que com os concursos e com as palestras, com idas às escolas, com a participação em programas escolares, fazer com que a juventude cabo-verdiana se engaje, não é? Exatamente, o povo cabo-verdiano, a juventude cabo-verdiana se engaje cada vez mais naquilo que nós consideramos que é uma riqueza, que é a leitura de romances, a leitura de poesia. Consequentemente, muitas vezes depois da leitura, a própria escrita. A escrita, nós temos áreas em que temos pouca escrita, na dramaturgia, na literatura infanto-juvenil, na banda desenhada. Enfim, o que nós queremos é efetivamente contribuir para o enriquecimento do panorama cultural e literário cabo-verdiano, aumentando assim as dimensões desse nosso país que, apesar de ser pequeno em termos físicos, pode ser muito grande em termos anímicos e intelectuais. Muito obrigada, Vera Duarte, pela sua riquíssima entrevista para falar-nos sobre a Cursinho Fortes. Muito obrigada. Eu é que agradeço mais uma vez. Muito obrigada e parabéns já tiver por esses programas de divulgação cultural. São importantíssimos. Obrigada. Chegou o momento de você lá de casa sentir um cheirinho da veia poética da Cursinho Fortes. Acompanhe agora. Não há fonte que não beba da fronte deste homem. Nas rugas deste homem circulam estradas de todos os pés que migram.
Quebram-se vivas as ondas de todos. Pátrias anulam-se. De perfil, as chinas de todas as muralhas. Não há bíblica no humor bíblico deste homem. Criptam de joelhos desertos e catedrais, onde Deus e demónio jogam noite e dia a sua última cartada. E do pó da ilha, a mó de pedra, não há relâmpago que não morda a nudez deste homem. Nudez de liberta, que dor germina. O espaço exulta e pela ogiva de olho. Não há poente que não seja uma oração de sapiência sobre a face deste homem. O povo ergueu em praça pública e tambores transportam o rosto deste homem até à boca das ribeiras. E ao redor os vulcões respiram o silêncio deste homem. Não há chuva que não lamba o osso de tal homem. A porta da ilha diz o sal de toda a saliva. O sal ondula o oceano de sangue deste homem. Ó cereal altivo, vertical e prombo! Ainda ontem, antes do meio-dia, o vento punha velas na viola deste homem. Hoje, a viola de tal é dor sumarenta e projeto sobre almas a seiva de uma árvore imensa. Ó oceanos que ladram a boca das tabernas! Se o sangue deste homem é tambor no coração da ilha, o coração deste homem é corda de violão no mundo, e os joelhos, rodas que vão, hélices que sobem com ilhas ao interior. Toda a obra literária leva uma pessoa dentro que é o autor. O autor é um pequeno mundo entre outros pequenos mundos, escreveu José Saramago. Portanto, quando o escritor entra em pequenos mundos, abre caminho não somente para cativar, mas também para conquistar prémios, nomeadamente o Prémio Nobel da Literatura, o mais prestigiado de todos. Gabriel Garcia Marques é um exemplo. Saiba mais na reportagem que se segue. Gabriel Garcia Marques nasceu a 6 de março de 1927 na cidade de Aracataca, Colômbia. O escritor colombiano possui obras de ficção e não ficção. Em 1955 publicou seu primeiro livro, uma coletânea de contos que já haviam aparecido em publicações periódicas e que levou o título do mais famoso La Hojarasca. Passando despercebida pelo olhar da crítica, a obra inclui contos que lidam compassivamente com a realidade rural da Colômbia. Em 1967 publica 100 anos de solidão, livro que narra a história da família boêndia na cidade fictícia de Macondo, desde a sua fundação até a 7ª geração, considerado um marco da literatura latino-americana e exemplo único do estilo a partir de então denominado realismo fantástico. No seu livro El Outono del Patriarca, 1977, Marques conta a história de um patriarca cuja notícia da morte origina uma autêntica luta de poder. Uma outra obra tida entre as melhores do escritor é a Crônica de uma Morte Anunciada, 1981, romance que descreve o assassinato de um homem em consequência da violação de um código de honra. Depois de Amor em Tempos de Cólera, 1985, o autor publicou El General em su Labirinto, em 1989, obra que conta a história da derradeira viagem de Simão Bolívar para Jussante, no Rio Madalena. Suas novelas e histórias curtas, fusões entre a realidade e a fantasia, o levaram ao Nobel da Literatura em 1982. É tempo para conferir o top 5 de obras que selecionamos para esta edição. Confira! As Meninas Ocultas de Cabul, de Jenny Nordberg. Durante 5 anos de pesquisas no Afeganistão, a repórter Jenny Nordberg descobriu que algumas famílias criam suas filhas como se fossem meninos, tentando fazer com que a comunidade acredite que as crianças são de facto do sexo masculino. A prática, conhecida como Becha Posh, foi revelada por Jenny em reportagem de grande repercussão no New York Times. Neste livro, ela mostra em detalhe os horrores de um ambiente machista e faz um alerta para a comunidade internacional sobre um crime que nenhum relativismo cultural é capaz de atenuar. Uma história de solidão de John Boyne. O mais recente romance adulto de John Boyne aborda com extrema delicadeza o tema dos abusos sexuais na Igreja Católica. Uma história de solidão acompanha a vida de Odran Yates, um garoto irlandês nascido nos anos 1950, que cresce em uma família disfuncional e entra para a vida eclesiástica. Da ingenuidade dos primeiros anos de colégio à descoberta dos segredos mais bem guardados da Igreja
Igreja, o padre Audrey Yates, descreve uma Irlanda repleta de contradições e ódio por trás de um projeto social baseado nos bons costumes e vive a decadência do seu ofício que, diante de tantas denúncias de abuso sexual, passa a ser visto com desconfiança. O padre tenta fazer um acerto de contas com a própria consciência depois de ter sido convencido de que era inocente demais para entender o que ocorria ao seu redor. Pureza, de Jonathan Franzen. Em Pureza, acompanhamos a história da jovem Pip Tyler. Ela sabe que seu nome verdadeiro era Purity, que está atolada em dívidas, que está dividindo um apartamento com anarquistas e que a sua relação com a mãe vai de mal a pior. Coisas que ela não sabe. Quem é seu pai? Porque a mãe a força a uma vida reclusa, porque tem um nome inventado e como ela vai fazer para levar uma vida normal. Um breve encontro com um ativista alemão leva Pip à América do Sul para um estágio numa organização que contrabandeia segredos do mundo inteiro, inclusive é sobre a sua misteriosa origem. Pureza é uma história sobre idealismo juvenil, lealdade e assassinato. Meu nome é Lucy Barton, de Elizabeth Strout. Meu nome é Lucy Barton acaba de ser selecionado para concorrer ao Man Booker Prize de 2016. O romance é narrado por Lucy Barton, uma escritora bem-sucedida que está há 3 semanas num hospital se recuperando das complicações de uma simples operação para extrair o apêndice. Sofrendo de saudade das filhas e do marido, ela recebe uma visita inesperada da mãe, com quem não falava havia anos. Nas 5 noites que passa com a mãe, a narradora convalescente lança um olhar aguçado e humano, sem sentimentalismos, para os acontecimentos centrais de sua vida: o isolamento e a pureza dos anos da infância, o distanciamento de um núcleo afetivo desestruturado, a luta para se tornar escritora e o casamento e a maternidade. Altas Nuvens, de David Mitchell. Altas Nuvens. Neste que é um dos romances mais cultuados do nosso tempo, David Mitchell combina o gosto pela aventura, o amor por quebra-cabeças e o talento para a especulação científica, conduzindo o leitor por 6 histórias que se encontram no tempo e no espaço, criando um jogo de bonecas russas que explora com maestria questões fundamentais da realidade e identidade. O livro, adaptado para os cinemas em 2012 e protagonizado por Tom Hanks. Assim termina o Café Literário de hoje. Continuação da boa semana. Não se esqueça, temos um encontro marcado consigo daqui a 15 dias. Até lá, fique bem.